Pessoal, os principais riscos para o surgimento de câncer coloretal é uma alimentação rica em calorias, em gorduras, pobre em fibras. Mas não se preocupe, sempre há tempo para a gente modificar os nossos hábitos alimentares. E quem vai dar dicas super preciosas de como manter o nosso intestino saudável é a apresentadora e nutricionista Caroline Doneda. Fala aí, Carol! Oi pessoal, tudo bem? Estamos no mês de setembro e esse mês está sendo marcado pela campanha de prevenção do câncer coloretal, o Setembro Verde. E quando se fala de prevenção, praticamente em todas as doenças do trato gastrointestinal, nós precisamos falar de alimentação. Na nossa vida corrida do dia a dia, nós acabamos optando por uma alimentação mais prática, mais rápida. Porém, essa alimentação mais rápida, em 100% dos casos, normalmente não é a alimentação mais saudável. Acabamos consumindo e optando hoje em dia pelo consumo excessivo de carboidratos, pelo consumo excessivo de gorduras, de industrializados, de bebidas gaseificadas e esquecemos do consumo de um composto extremamente importante para a nossa alimentação e para a saúde do nosso intestino, que são as fibras alimentares. E é desse composto que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês no programa de hoje. Para começar, nós precisamos lembrar que existem dois tipos de fibras, as fibras solúveis e as insolúveis. Vamos falar um pouquinho da diferença dessas fibras. As fibras solúveis são compostas principalmente por um composto chamado pectina. A pectina é responsável por uma fermentação que acontece quando essa fibra chega no intestino e a partir dessa fermentação formam-se bactérias benéficas que melhoram a nossa flora intestinal. Essas fibras também ajudam na captação de açúcar, diminuindo a quantidade de glicose que nós temos na circulação do sangue. Porém, essas fibras não são muito boas quando se fala de melhora do trânsito intestinal. Eu tenho aqui algumas frutinhas que representam esse tipo de fibras. Por exemplo, a pera, a maçã e a goiaba. Troquei aqui, pera, maçã e goiaba. Essas frutas, elas têm a fibra solúvel, que traz um pouquinho mais de consistência para as fezes e tem a função de fermentação e absorção de açúcar que eu falei. Então elas não aumentam o trânsito intestinal, mas também são fibras muito saudáveis para a nossa alimentação. No entanto, se você precisa melhorar o seu trânsito intestinal, nós precisamos consumir, além dessas fibras, as fibras insolúveis, que são aquelas compostas principalmente por celulose, que é um composto que não é digerível pelo nosso organismo. Nós vamos consumir e na digestão ele vai sair intacto. As fibras que principalmente têm essa fibra insolúvel são as presentes nas frutas, como a laranja, a manga, o mamão, o abacate, por exemplo. Essas são as fibras que mais soltam o intestino, que amolecem o bolo de fezes. Ah, um detalhe. As fibras solúveis também estão presentes em alguns cereais, como a aveia, por exemplo. Um detalhe importante que a gente encontra bastante no consultório é as pessoas consumindo muitos cereais e com o intestino preso. Uma dica que eu tenho para vocês é que quando se consumir bastante cereal, você precisa tomar bastante água. Senão, ao invés de ter um efeito benéfico para o seu trânsito, você vai ter um efeito maléfico. Então, só para lembrar, nós precisamos, para ter um trânsito intestinal funcionante de forma correta, o consumo de fibras solúveis e insolúveis, mas principalmente fibras insolúveis, um consumo adequado de líquidos ao longo do dia e a prática do exercício físico. Não precisamos parar de consumir carboidratos ou parar de consumir alimentos industrializados, mas eles devem ser a menor porção da nossa alimentação e não a maior, que normalmente é na alimentação da maioria das pessoas. Espero ter ajudado aqui com essas dicas e espero também que você leve em consideração a importância de se prevenir do câncer coloretal, porque existe possibilidade de prevenção. Tchau, até mais!